você está no Bora Ler e eu sou a Cíntia. Desde já quero agradecer por você estar aqui. Pode curtir, compartilhar e comentar aquilo que você também desejar aqui com a gente. Peço que você, se possível, nos siga nas redes sociais. Temos aí nosso Instagram, então, por favor, se você ainda não é inscrito e assistiu o vídeo e gostar, pode se inscrever, porque o conteúdo aqui basicamente se resume ao mundo mais lindo, que é o mundo da leitura. E hoje eu vim trazer para vocês uma resenha mais do que gratificante, maravilhosa, deslumbrante, enfim, tudo que me impactou durante o período em que eu fiz essa leitura. O início dela eu demorei um pouquinho, devido a algumas alterações do meu trabalho, eu parei um pouquinho e aí atrasei um monte de leitura minha, e aí eu foquei nessa leitura que é essa obra maravilhosa, O Sol é para Todos. Minha gente, o que é esse livro? O que é essa escritora Harper Lee? O que é isso, gente? Se você não leu, você precisa conhecer essa obra, ela é necessária. O título original é To Kill a Mockingbird, não sei, meu inglês não é muito bom. O Mockingbird é um pássaro, ele é um tipo de um passarinho e que só é típico, pelo menos aqui no Brasil não existe, ele é muito comum nos Estados Unidos, pelo que eu dei uma olhadinha. Esse livro foi premiado pelo Pulitzer, o prêmio de literatura aí muito importante. E aí, gente, eu fiquei pensando, por que o título é O Sol para Todos, mas na capa tinha esse pássaro? Isso quando eu comprei o livro. E aí, durante a leitura, eu fui percebendo algumas coisas. E também dei uma pesquisada, aí foi quando eu descobri de fato que esse era um título original baseado por conta do pássaro, e O Sol é para Todos é por conta da tradução, né, a conotação aqui no Brasil, em que envolve toda a história. Quando a gente lê o livro, a gente entende por que é que o nome é esse de fato. Aí, de antemão, eu já digo para você que eu estou apaixonada por tudo aqui. Inclusive pela narradora desse livro, que é a garota Jen Louise, que é nada mais nada menos que a Scout, uma garota de 6 anos que é quem narra o livro, e as impressões que ela tem ao longo da vida dela lá em Maycobb, onde ela mora, né, uma cidade no sul dos Estados Unidos, numa década em que o preconceito e a segregação racial era muito mais comum. Digo mais comum porque a segregação talvez hoje em dia não exista tão velada, mas o preconceito a gente sabe que tá aí, né? E a gente viu nos últimos meses, inclusive no próprio Estados Unidos, no próprio estado, o que foi que aconteceu, enfim, com o George Floyd e daí mundo afora. E aqui no Brasil, né, a gente que é brasileiro sabe disso. Eu não tenho muito respaldo para falar de preconceito racial, óbvio, porque sou branca, que se diz na condição de privilegiada num país que é cheio de preconceitos e que não deveríamos ser, porque a nossa população se formou, né, através da questão mestiça de povos e raças, mas que, enfim, não é a pauta da minha resenha. Então, a Scout, ela começa a narrar a história dela, a vida dela com o irmão, o Jam, que é o irmão mais velho dela, e também aparece no enredo o Dio, que é um garotinho um pouco mais velho do que ela, acho que parece que um ano e pouco mais velho do que ela, que vem passar as férias ou temporadas lá em Maycobb junto com eles, e ela aguarda muito sempre, porque ele é mentor de muitas brincadeiras interessantes, das quais ela gosta, dentre elas a de fazer uma encenação teatral, né? Eles fazem a respeito de um vizinho misterioso que provavelmente faz mais de 20 anos que ninguém o vê, eles acreditam que talvez ele tenha morrido ou coisa do tipo, e uma casa meio fantasmagórica onde o Sr. Bull Radley mora, que na verdade foi um apelido que eles deram, né? E na verdade o nome do homem é Arthur Ridley, algo assim, enfim. A história, gente, ela é baseada em muitos e muitos e muitos percursos de preconceito. Aqui vai mostrar a história a divisão racial que existia naquela época em negros e brancos.
Então, uma parte dos brancos viviam numa parte da cidade, uma parte dos negros viviam em outra localidade, a questão dos ricos que viviam em outro local. A questão também, até das questões religiosas, assim, eles compartilhavam da mesma religião, mas o local religioso, a igreja, não era a mesma. A igreja dos pretos era uma, a igreja dos brancos era outra. Então cada um tinha o seu local, a sua definição. Existiam os brancos abastados que moravam num local mais bem localizado, outros moravam próximo a um lixão. E enfim, a história vai se desenvolver basicamente ao redor de Meikob, ali dentro daquela cidade, uma cidade extremamente pequena, extremamente preconceituosa e cheia de questões tradicionais, onde existiam moradores mais antigos que acreditavam que tinham mais poder, que tinham mais força, justamente por serem mais antigos na cidade. Tinha a questão genealógica de famílias com nomes e herdades, essas coisas. E na verdade o livro nos ensina a olharmos com o olhar talvez de Scout e do próprio irmão e do Jill. É um livro que nos alerta e é muito atual. Ele é tão antigo, mas ele é tão atual, porque a gente continua tendo as mesmas coisas, talvez de formas mais sutis. E o que acontece com o Scout e com o irmão é que ela tem uma vida normal, ela tem uma vida atribulada de criança que passa transtornos na escola. Ela conta a história de forma muito engraçada. Em algumas situações eu ri bastante, ela contando um episódio em que a professora não queria que ela lesse, né? Ou ela não deveria já ter chegado na escola alfabetizada. E isso contraria muito a professora dela, que, enfim, é bem engraçada essa parte, eu achei muito interessante, sob a perspectiva de uma garotinha de 6 anos muito perspicaz, muito esperta, sabe? Que tinha uma visão muito inteligente para a idade dela e que era uma garota que não queria estar nas molduras de ser uma menina para se formar como uma mocinha da sociedade. Ela gostava meio de contrariar um pouco, ela gostava de mostrar que ela era menina, mas que ela podia fazer coisa de meninos. Isso é bem interessante. Sem ter perdido a inocência. Até que no segundo momento, Atticus, que é o pai dela, gente, se é Atticus, eu não sei, eu vou chamar de Atticus, me darei o direito de usar aí as ideias de Ariano Suassuna. Então, uma coisa que eu acho bem esquisita a respeito é que as crianças, a Scout e o Jem, eles chamam o pai de Atticus. Eles não têm mãe, a mãe deve ter morrido, não fica muito claro isso pra mim no livro, se passei batido. Eles são criados pelo pai e pela empregada doméstica, a Calpurnia, que é uma negra que mora lá com eles, faz tudo na casa e cuida dessas crianças como se fossem suas, com um carinho e um amor muito grande. E aí o que acontece na segunda parte do livro é que o pai deles, o Atticus, vai passar pela situação de ser determinado lá pelo juiz da cidade para defender Tom Robinson, que é um negro pobre que tem uma deficiência no braço e que é acusado injustamente de ter estuprado uma mulher branca de uma família pobre, mas super problemática, com um pai super, enfim, bêbado, viciado, mas o problema maior em si é o fato de um negro ser acusado por um homem branco e um advogado branco defender. Isso era considerado desrespeitoso pela comunidade branca ali, e o Atticus começa a enfrentar sérios problemas relacionados a isso, inclusive os filhos deles, né? O filho dele, o Jen e a Scout, que não gosta, ela não leva desaforo para casa, passa por algumas situações bem complicadas que eles têm que aprender a lidar com preconceito, com acusações. E, enfim, são vizinhos problemáticos, tem gente boa, né? Tem uma vizinha que ela é bondosa, mas ela é rígida. Tem uma situação em que o pai ensina eles a passarem, a aprenderem a fazer a coisa certa.
como ler um livro para uma senhora lá em que o Jen apronta alguma coisa, uma malcriação, e mesmo que o que essa senhora tenha dito tenha sido rude sobre o pai, sobre o Atticus, não dava direito do Jen ter feito o que ele fez e como penalização. O pai fez algo a respeito de ele e a Scout vai junto, porque ela é fã desse irmão, né? É muito bonita a amizade deles dois. O livro só traz muitos ensinamentos, muitas coisas interessantes. A escrita é super fluida, você pega o livro e você não tem mais vontade de soltar, porque é um acontecimento perto do outro que você vai ficando ali conectado e você quer saber do que é que vai acontecer. Há momentos muito tensos, o momento do tribunal, do julgamento é extremamente forte, o desfecho ali que acontece, né? Os argumentos do Atticus como um bom advogado são maravilhosos e os filhos ali, né, escondidos para que o pai não os visse, é bem interessante, porém é lamentável, é uma história triste, porque presume-se aí, né, algumas coisas que nunca mudam. Naquela época essas mudanças eram muito complicadas mesmo. Ainda hoje são, né? As pessoas são carregadas dos seus preconceitos, das suas ideias, das suas certezas, suas convicções absolutas. E a gente sabe que não pode ser assim. Então, em suma, em resumo, eu não sei se eu consigo definir para você o prazer que foi para mim terminar de ler esse livro. Terminei de ler ontem e já quis gravar hoje para não perder aí nada e sempre falta alguma coisa. Depois que termina, eu esqueci de falar aquilo, enfim. Se eu te explicasse com todas as palavras possíveis o tanto que eu aprendi com esse livro, o tanto que eu parei para pensar em coisas do meu dia a dia, em coisas que eu vejo na sociedade ainda hoje, seria pouco. Não caberia num livro que eu precisaria te dizer sobre o que eu tenho hoje como impressão. Esse é um dos livros que pode mudar a sua forma de enxergar o mundo, ainda que seja baseado em uma história, né, que seja contado de uma história tão antiga. Inclusive, algumas pessoas dizem que ele é um livro meio que autobiográfico da Harper Lee, que o pai era um advogado branco que defendeu homens negros nos Estados Unidos. Ela morava numa cidadezinha pequenininha, que com o contorno que ela faz ali de Maycobb é a cidade onde ela viveu. Esse amigo seria o Capote, que era amigo dela, o Dio seria ele por aí. Enfim, independente de ser baseado em uma história totalmente ficcional ou não, é uma lição. É uma lição para você ter nas suas leituras. Não deixe de ler esse livro, O Sol é para Todos, e o link dele vai estar aqui embaixo se você quiser adquiri-lo na Amazon e ajudar com a pequena contribuição de comissão para esse canal continuar crescendo. Bem, desde já te agradeço por ter ficado até aqui. Beijo e volte sempre a esse canal.